Começar pelos indicadores econômicos. Então aqui, pessoal, na semana passada o Ibovespa ele encerrou a semana em alta de 1,93%, aos 143.400 pontos praticamente. Os ativos brasileiros se beneficiaram do cenário global mais favorável, com alívio nas tensões comerciais e o tom mais brando do Federal Reserve. O real, com isso, se valorizou 2% frente ao dólar após forte desvalorização da semana anterior, fechando em 5,41, enquanto as pontas longas da curva de juros fecharam. Do lado macro, os dados de vendas do varejo e de serviços reforçaram o cenário de desaceleração na nossa economia doméstica, especialmente nos setores mais sensíveis ao crédito. Ainda assim, os investidores permanecem cautelosos diante da perspectiva de maior impulso fiscal à frente, conforme destacado por casa de análise como medidas populacionistas para reeleições que vamos ter ano que vem. Em termos de fluxo, os investidores estrangeiros registraram uma pequena entrada líquida de 186 milhões, após a saída de 5,6 bilhões observados na semana antecedente, que foi aquela semana mais pessimista de questões geopolíticas mais tensas. O destaque positivo da semana foi Usiminas, o ZIN5, que fechou subindo lá mais 14,4%, à medida que o mercado precificou uma maior probabilidade de implementação de medidas anti-dumping sobre importações de aço da China. E na ponta negativa, o destaque foi a Brava Energia, a Brave 3, acompanhando a queda que o petróleo teve, forte. O Brent fechou mais ou menos caindo 2,3%. No cenário global, os mercados eles fecharam em alta também. O S&P 500 fechou aí mais 1,7% e o Nasdaq mais 2,5% praticamente. E movimento de recuperação após a forte queda da semana anterior igualmente, causada pela retomada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, após o anúncio que o Donald Trump fez de tarifas adicionais de 100% sobre as importações chinesas. Na semana passada, as tensões elas diminuíram, principalmente após o Trump sinalizar que não pretende prejudicar a China, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que Trump pretende se reunir com Xi Jinping antes da entrada em vigor das tarifas, em 1º de novembro. Apesar do fluxo limitado de dados econômicos devido ao shutdown do governo americano, o tom mais brando do Jeremy Powell, reconhecendo sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, ajudou a sustentar o desempenho das ações e contribuiu para uma desvalorização do dólar. Do lado do micro, a temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 começou semana passada pelo setor financeiro, as divulgações de balanço das empresas. Até agora, 58 empresas do S&P 500 divulgaram o resultado, com 84% superando as estimativas de lucro, em uma surpresa média de 5,75%. Apesar disso, as ações de bancos, especialmente os regionais, tiveram um desempenho negativo após a quebra da fabricante de autopeças First Bands e da financeira de crédito automotivo subprime Tricolor Holds, lá pelos Estados Unidos. Vamos lá. A parte de fundos, o índice de fundos imobiliários e FICs registrou estabilidade na última semana, ficou no 0 a 0. Entre os principais segmentos, os fundos imobiliários de papel que compõem o índice apresentaram um desempenho de mais ou menos 0,13% negativo, enquanto os fundos de tijolo registraram um resultado de 0,19% positivo. Aqui o mercado bem em cima do muro para acompanhar aí como que a gente vai ficar no fiscal e tomar uma decisão. Por fim, aqui na parte de moedas, tivemos uma semana passada de valorização do real frente ao dólar, consequentemente desvalorização do dólar e das moedas globais, fechando em torno de 5,41 aí o real, com as tensões mais amenas sobre a guerra tarifária entre China e Estados Unidos. O DXY, que é o índice que mede o dólar frente a uma cesta de moedas, também enfraqueceu seguindo o movimento de menor aversão ao risco global, depois de uma semana anterior que foi muito intensa. Por fim, eu acho que o destaque aqui fica para criptoativos, que nós tivemos vários veículos de notícia falando sobre, uma segunda semana seguida em movimento de pressão vendedor, que além do cenário macro, que trouxe mais aversão ao risco por conta de questões políticas, políticas pelo fato de cada vez as criptos estarem mais sensíveis ao cenário político,
Também tivemos um evento de liquidação histórico em contratos futuros posicionados de cripto. Eu acho que a maior parte, né, determinante da queda da semana passada, o que foi linkado basicamente a uma falha de precificação de criptoativas na Binance, que seguia um modelo de precificação próprio e não por oráculos, né? Eu até cheguei a mandar isso no nosso chat. O modelo de oráculos, ele é um modelo de precificação de criptoativos que ele vai pegar os maiores players para fazer um preço médio e trazer uma tendência de preço mais digna, né, e fiel para as criptos negociadas. E a Binance, que é a maior corretora cripto do mundo, ela utilizava um método de precificação próprio. E com isso, né, e também a sofisticação do mercado, que são a criação dos contratos futuros, abriu-se brecha, né, para os players manipuladores mais sofisticados fazerem uma manipulação de preço, né? Enfim, então, com isso, houve uma manipulação de preço, né, histórica, derrubando o preço, né, dos contratos, fazendo com que posições longas, alavancadas, fossem liquidadas, criando uma pressão vendedora, e logo depois voltasse o preço muito rápido. Foi aí que os manipuladores entraram comprando, né, um dos pares que não tiveram essa precificação errônea, e fizeram uma manipulação, né, que trouxe liquidações extremas ao mercado. Tá? Então, basicamente, semana passada a queda foi muito linkada a isso, né? Contudo, a visão cripto ainda continua positiva, né? Visto que isso foi um ponto específico para os criptoativos, né?